Vamos lá. Então, neoplasia maligna, a gente vai falar de câncer. E pior que ela me ligou, falou, você recebeu como de receber? Aí eu falei, vamos esperar mais um pouquinho pra falar. Tem mais suspense aí. Ah, não, vou falar, não vou demorar. É, sem dúvida, sem dúvida. Então, gente, neoplasia maligna é o que a gente chama popularmente de câncer, né? Então, câncer nada mais é do que um crescimento desordenado de células, né? Então, a gente tem uma alteração no ciclo celular e as células proliferam mais do que deveriam, né? E aí elas acabam tomando o lugar das células normais, que têm alguma função ali, podem cair na circulação e irem causar metástase à distância. Então, com relação à nomenclatura de neoplasia maligna, a gente dá sempre o primeiro nome da lesão de acordo com a linhagem. Então, se vem da linhagem epitelial, a gente chama de carcinoma. Se vem da linhagem mesenquimal, ou seja, tudo aquilo que está em conjuntivo, né? Fibroblasto, vaso, tecido nervoso, tecido ósseo, né? Então, tudo isso aí a gente chama de sarcoma. Então, o nome primário é sempre carcinoma ou sarcoma. E aí a gente acrescenta o sobrenome, né? Então, carcinoma de células acinares, adenocarcinoma, osteosarcoma, linfangiosarcoma. Então, a gente sempre diz o tipo de célula, mas o nome é sempre dado de acordo com a linhagem. Então, gente, o que acontece, na verdade, quando a gente fala de neoplasia maligna? Então, normalmente, as células, elas entram no ciclo celular, né? Elas dão origem a uma célula filha. E durante esse ciclo celular, a célula filha vai, então, transcrevendo proteínas, vai formando o seu repertório genético, vai crescendo, vai adquirindo função. Então, uma vez que uma célula mãe dá origem a uma célula filha, essa célula filha entra no que a gente chama de via de diferenciação. O que é essa via de diferenciação? É a via de amadurecimento da célula, né? Quando ela começa, então, a transcrever RNA, ela começa a produzir proteína, ganhar volume, ela começa realmente a se especificar, fantástico. Então, ela começa a se especificar e adquirir, então, a sua função, né? Até que ela vai sair uma célula terminalmente adulta, comprometida com a sua função. Quando a gente fala de câncer de boca, a gente está falando em 99% dos casos de carcinomas, né? Então, os cânceres de origem epitelial são os mais frequentes em boca. Então, por isso que é importante a gente falar do processo de carcinogênese, ou seja, o processo que leva à formação dos carcinomas. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que as células epiteliais são células de revestimento, né? Então, células que são externas e células que têm uma função de proteção e, por isso, são submetidas a vários estímulos, né, no seu dia a dia, além de serem células que proliferam muito. Então, essas são duas características importantes da gente pensar a respeito de célula epitelial. É uma célula exposta a várias ações externas e é uma célula que já prolifera muito. Então, esse é um dos motivos pelo qual a gente tem muito carcinoma, né? E esse é um dos motivos pelo qual o número de carcinomas na população está aumentando muito, né? Então, são células externas, são células muito afetadas pelos mais diversos fatores e que proliferam muito. Então, o que acontece? Quando a célula dá origem a uma célula filha, ali naquele ciclo celular, a célula ela é parada em momentos cruciais do ciclo celular. Então, durante todo o processo em que ela está se formando, aquela célula é parada e ela é checada. Então, o objetivo disso é ver se houve algum tipo de mutação, algum tipo de erro na célula filha. Então, a célula é checada, então é como se fosse um leitor de código de barra. A célula é checada, se tiver alguma irregularidade, aquela célula é parada no ciclo, ou aquele erro é corrigido, ou se aquele erro não puder ser corrigido, a célula é levada à morte, à apoptose. Então, isso, na verdade,
é um movimento de proteção antitumoral. Por quê? A gente sabe que quando uma célula adquire de 16 a 18 mutações, ela fica maluca e não responde mais aos sinais de parada no ciclo. Por isso ela começa a proliferar e se transforma numa célula maligna. Então a gente sabe que para uma célula se transformar numa célula maligna, ou seja, para ela passar para o lado negro da força, a gente precisa de 16 a 18 mutações somadas. Então, vejam, se a gente for pensar, não é fácil uma célula sofrer transformação maligna. Porque não só a gente precisa de 16 a 18 erros, como a gente precisa de 16 a 18 erros que não são corrigidos, né? Uma vez que a célula consegue corrigir vários erros que aparecem nela. Então, da onde vêm esses erros que podem se somar até a célula passar para o lado negro da força? Então, esses erros, eles podem ser inerentes ao próprio processo de proliferação, né? Então, no próprio processo de formar uma célula filha, pode ocorrer um erro e esse erro escapar, sendo mais um ali na nossa lista rumo aos 16, 18 erros. Ou esse erro pode ser causado por fatores externos, que é o que a gente chama de carcinógenos. Fumo, álcool, sol. Então isso pode lesar o DNA da célula e, se não for corrigido, mais uma vez, esses erros, sejam internos da própria proliferação ou sejam causados por carcinógenos, todos eles podem ser corrigidos pela nossa célula, né? Agora, o que determina quais erros a gente é capaz de corrigir e quantas vezes a gente consegue corrigir cada erro? Então, o que determina isso é a nossa característica genética. Por isso que existe a história familiar de câncer, né? Porque se você tem um determinado tipo de câncer na família, é porque provavelmente você não corrige ou corrige menos os tipos de erro que levam àquele tipo de câncer. Então, a nossa característica de corrigir e quantas vezes a gente corrige, isso vem do nosso repertório genético. O que não quer dizer que você possa ser o primeiro azarado a desenvolver aquela alteração e aí passar para todos os azaradinhos que você vier a ter ao longo da vida, né? Mas o que a gente sabe, então, é que, na verdade, o processo de carcinogênese, ele é multifatorial, né? Então, são fatores internos com fatores externos que não são corrigidos, que vão se somando até que a célula, então, passa para o lado negro da força e começa a proliferar indeterminadamente. Só que, uma vez que a célula adquiriu 16, 18 erros e passou para o lado negro da força, nem tudo está perdido. Se a gente estiver bem imunologicamente, o nosso sistema imunológico chega ali e mata aquela célula. Então isso quer dizer que a gente ter uma célula maligna também não quer dizer que a gente vá ter câncer. Então, se a gente for pensar direitinho, é difícil ter câncer, né? Porque a gente precisa de 16, 18 erros que não foram corrigidos, que foram somados e que escaparam da resposta imunológica. Então, se a gente pensar direitinho, não é fácil ter câncer. Só que não, né? Na verdade, aqui é aquele mesmo princípio. Quando a pessoa não quer engravidar, ela engravida, né? Até por sexo tântrico. Quando ela quer, ela não consegue, não tem isso? Quem quer ter câncer? Ninguém, por isso que é fácil, né? É igual gravidez, se ninguém quisesse engravidar, era fácil, né? Então tem esse tipo de teoria. Então a gente sabe que tem lá 16, 18 erros e escapar do sistema imunológico. Pergunto para vocês, baseado nesse princípio aí, vocês acham que o carcinoma é mais comum em indivíduos mais velhos ou mais novos? Mais velhos, por quê? Já teve maior tempo de exposição e maior tempo de proliferação, né? Então a chance de chegar nos 16, 18 erros é maior. Então esse aí é um dos outros motivos pelo qual os carcinomas estão aumentando, porque a população está envelhecendo, né? Por que Jesus não teve câncer? Porque morreu com 33 anos, né? Se morresse com 80, talvez tivesse, né? Então, à medida que a gente tem um aumento da expectativa de vida, obviamente a gente tem um maior risco
de desenvolvimento de câncer, né? Então, o que a gente fala, o que causa câncer? Viver, né? Se você não quiser ter câncer, é só você parar de viver, né? E aí, obviamente, vai estar tudo certo. Por outro lado, é claro que é muito mais comum a gente ter carcinomas em indivíduos mais velhos, mas se a gente for pensar o outro lado da moeda, quando a gente tem carcinoma em jovens, vocês acham que eles tendem a ser mais ou menos agressivos? Mais, né? Porque se em pouco tempo já atingiu 16, 18 erros, é porque provavelmente é uma mutação grave, né? Então, normalmente, carcinomas em mais jovens costuma ser de pior prognóstico. Bom, então, dentro ali do nosso tumor, ou seja, dentro do nosso câncer, nem tudo que reluz é ouro, né? Nem tudo que a gente vê é célula maligna. Então, na verdade, a gente tem ali 2 padrões de célula. O setor proliferativo, ou seja, as células malignas propriamente ditas, aquelas que estão ali proliferando loucamente, né? Que não fazem mais nada na vida a não ser proliferar. E a gente tem o setor em diferenciação, que são aquelas células que estão ali, mas que são células normais, né? São células que se diferenciaram e que são comprometidas com a sua função. Então, normalmente a gente classifica a lesão sempre de acordo com o equilíbrio entre os dois. Ou seja, se a gente tem um setor em proliferação muito alto e um setor em diferenciação muito baixo, a gente chama isso de pouco diferenciado ou indiferenciado. Vocês acham que isso é bom ou ruim para o paciente? Ruim, né? Eu tenho muita proliferação e pouca célula normal, pouca célula em diferenciação. E o contrário, né? Se eu tenho muito setor em diferenciação e pouca proliferação, a gente chama de bem diferenciado. Isso é bom ou ruim para o paciente? Bom, né? Então, gente, aqui uma dica. Chega na hora da prova. Eu preciso falar uma coisa pra vocês. Esse feriado eu passei o feriado dando aula, também por isso que eu tô cansada. Passei o feriado dando aula pro pessoal da Buco. Então, queria falar uma coisa pra vocês a respeito de domingo. Hã? Você tá bem? Tá tudo bem? Quê? Então, de domingo, primeira coisa. Todo mundo já deve ter passado por isso. Você tá lá fazendo prova, aí você olha uma questão que você não tem muita certeza, e aí você vai lá e marca B. Aí depois você vai reler e fala, claro que não é B. Aí você marca C, A, D. Claro que era B. Então, isso é uma coisa que eu quero falar pra vocês que é seríssimo isso. Isso não é mentira, isso é científico. Acontece o seguinte, não sei se vocês sabem que a gente só consegue utilizar 11% do nosso cérebro. O nosso consciente, ele só usa 11% do nosso cérebro. Isso quer dizer que 89% a gente não usa para nada. É o que a gente chama de subconsciente. Então, quando você está lendo a matéria, vamos supor que você pegou 11% daquilo, mas você leu 100%. Os 89 estão no seu subconsciente, você não consegue acessar. Só que acontece o seguinte, quando você está ali na prova com a adrenalina, você ativa um sistema de adrenalina, que é chamado de luta ou fuga, que a resposta precisa vir. Isso faz com que o seu subconsciente responda. E aí vem o seu ego e fala, não, não é nada disso. Gente, acreditem, porque é o subconsciente de vocês pressionado pela adrenalina. Então, se vier aquela letra, acreditem na letra. Se vocês leram aquela matéria e vier, isso é sério, gente, isso é científico. Não é para trocar. É a mesma coisa. Quando você está fugindo de um bandido, é capaz de você conseguir pular esse muro, coisa que na CNTP você não conseguiria, né? Então é a mesma coisa. Quando você está ali no estresse, você ativa o seu subconsciente, coisa que conscientemente você não consegue fazer. Então, assim, acreditem na primeira resposta que vier na cabeça de vocês. Não estou falando do que vocês têm certeza, estou falando do que vocês não têm certeza, mas já ouviram em algum lugar. Acreditem nisso e não mudem a resposta. Então isso é seríssimo. Terminei de falar? Não. Não. Terminei? Não sei. Se eu não... Terminei? Falei bem? Não falei nada. Então a maioria dos tumores em boca, eles são moderadamente diferenciados, né? Então a maioria tem um equilíbrio ali entre o setor em proliferação e o setor em diferenciação. Lembrei, o que eu não falei?
Seguinte, na hora lá da luta ou fuga, Tico e Teco brigam e as pessoas entendem diferenciado como diferente. Não é. Diferenciado é normal. Então, bem diferenciado quer dizer o quê? Bem próximo ao normal. Bom para o paciente. Pouco diferenciado quer dizer o quê? Longe do normal, ou seja, prognóstico ruim para o paciente. Então, quando a gente fala que uma célula é diferenciada, a gente quer dizer que ela é uma célula adulta normal. Ela não é diferente, ela é normal, né? Embora ser diferente, seja normal. Bom, então algumas definições aí que são importantes para neoplasias malignas. A primeira é lesão pré-cancerígena, lesão pré-câncer, lesão cancerizável, lesão malignizável, pré-maligno, qualquer inferno parecido com isso que vocês possam encontrar. Então, o que isso quer dizer? Que é uma lesão, ou seja, é uma alteração do tecido que eu identifico clinicamente, então eu vejo aquela lesão. E aquela lesão, o local onde eu tenho aquela lesão, tem maior chance de se transformar em câncer, o que não quer dizer que vá se transformar em câncer. Então, por exemplo, o paciente tem uma leucoplasia no soalho. Qual é o local onde ele tem maior chance de desenvolver câncer? No soalho, o que não quer dizer que ele vá se transformar em câncer, né? Então, a mesma coisa. Lembra que a gente falou que vocês são lesões pré-malignas? Vocês que estão aqui têm mais chance de passar no concurso, o que não quer dizer que passarão, né? Mas tem maior chance de passar no concurso. Vocês que eu identifico individualmente. A condição pré-cancerígena, cancerizável, pré-maligna, malignizável, qualquer coisa do gênero, é uma coisa maior. É como se fosse o curso, né? O curso é uma condição cancerizável. Vocês são lesões cancerizáveis, né? Então, por exemplo, muito fácil da gente entender. Fumo. O paciente que fuma tem mais chance de desenvolver câncer. Aonde? Na boca, no pulmão, né? No intestino, na laringe, no esôfago. Então, assim, o paciente que fuma, ele tem maior chance de desenvolver câncer, independente dele ter uma lesão pré-maligna ou não. Ele, como um todo, é um hábito que, como um todo, predispõe ele a uma maior incidência de câncer. O que também não quer dizer que ele vá ter câncer, né? Porque isso aí é mais uma coisa. Como eu estava falando para vocês, essa coisa de quantas vezes você corrige o erro e que erros você corrige, é isso que determina se você vai ter câncer ou não, né? Então você pode ter indivíduos que fumam 5 maços de cigarro por dia há 30 anos e não tem nada, porque eles corrigem infinitamente aquele erro, e ter um fumante passivo que o vizinho fuma e ele ter câncer sendo somente um fumante passivo. Então isso aí vem da característica individual de cada um. Mas se o paciente é fumante e ele tem uma leucoplasia no soalho, qual o local que ele tem maior chance de desenvolver câncer? Soalho. Então vejam que às vezes as condições geram lesões, mas mesmo que as condições não gerem lesões, elas já predispõem o indivíduo a um maior risco de câncer. Então lesão é a lesão, condição é um hábito ou uma condição sistêmica que pode gerar lesão ou não, mas que independente de gerar lesão, já predispõe o paciente a maior risco de câncer. Tudo bem, gente? Até aí? Potencial de transformação maligna. Então, é uma porcentagem que é a chance de uma determinada lesão ou de uma determinada condição se transformar em câncer. Então, por exemplo, potencial de transformação maligna da leuco é de 4%. Então, 4% podem se transformar em câncer. Então, vejam que não é uma taxa muito alta, né? Uma taxa pequena. Risco relativo. O risco relativo é uma razão, na verdade, uma medida epidemiológica que fala do risco de quando exposto a um determinado fator de risco o indivíduo desenvolver câncer. Então, por exemplo, o paciente que fuma, ele tem 2 a 3 vezes mais chance de desenvolver câncer de boca. Esse é o risco relativo do cigarro. O paciente que fuma e que bebe, ele tem 15 vezes mais chance de desenvolver câncer. Então esse é o risco relativo do uso sinérgico do álcool e do tabaco.
Agora, de todos esses aí, o conceito mais importante é o conceito de cancerização de campo. Então, qual é o princípio disso aqui? Primeiro, se lá o João do caminhão desenvolveu um câncer no soalho, por que o João do caminhão desenvolveu o câncer no soalho e não na língua? Por algum motivo, ou o soalho foi mais agredido pelos carcinógenos, ou o soalho era menos resistente a essa agressão. Por algum motivo, foi o soalho e não a língua, ou o palato, ou o que quer que seja. Isso quer dizer que, quando o João do caminhão ele for ser tratado da lesão, que o cirurgião tirar aquela lesão, então ele tira lá a lesão no centro cirúrgico, o patologista está lá, fala, ó, borda livre, beleza, tá ok. Mas o que não quer dizer que o patologista não tenha conseguido ver já alterações bioquímicas naquelas células da periferia, né? Ainda não tinha alterações morfológicas, mas já podia ter alterações bioquímicas. E na hora que o cirurgião suturar aquela área, botar enxerto, o que quer que seja, vai continuar sendo soalho, ou seja, vai continuar sendo mais agredido ou menos resistente. O que isso quer dizer? Que o câncer é o contrário do raio. Não tem aquela história de que o raio não cai 2 vezes, o câncer é o contrário. A chance de você ter um segundo câncer é maior no local onde você já teve o primeiro. Então, normalmente, quando a gente faz acompanhamento do paciente, a gente tem muita atenção no local onde ele teve o primeiro. Claro que eu tô falando do mesmo tipo de câncer, nada impede dele ter câncer de boca e de mama, né? Ser um azarado mor. Tô falando do mesmo tipo de câncer. Fatores de risco. Então, como a gente já falou, o câncer de boca, assim como qualquer outro câncer, ele é multifatorial, né? Então são vários fatores, aí, vários errinhos que vão se somando até que a gente tenha, então, o câncer de boca. O princípio aqui, gente, é muito parecido com o princípio da cárie, né? A cárie não é multifatorial? Não tem saliva, micro-organismo, dieta, vontade divina, não tem tudo ali no meio? A mesma coisa é o câncer. De tudo isso da cárie aí, qual é o que a gente tem mais controle? Dieta. Então fica todo mundo enchendo o saco por causa de dieta. É a mesma coisa aqui. O que a gente tem mais controle? Fumo. Então a gente fica batendo na tecla ali do cigarro, né? Porque é uma coisa que teoricamente a gente tem muito mais controle. A gente não tem como controlar a mutação genética, né? Controlar sol eventualmente é mais difícil. Então a gente não tem muito controle. Mas o que também não quer dizer que o cara que fuma vai ter câncer de boca. Como eu falei, né, ele pode fumar a vida inteira e morrer de bala perdida, né, de susto quando abrir o imposto de renda. Então pode morrer de qualquer coisa, né? Mas o tabaco, ele é capaz de lesar diretamente o DNA do indivíduo. E que eventualmente ele pode conseguir corrigir e não vir a ter nada. Álcool. Até hoje, não tem nada provado que o álcool sozinho seja capaz de causar câncer de boca. O problema do álcool são 2. Primeiro, o álcool agindo localmente, né, que abre a mucosa, então o álcool aumenta a permeabilidade das mucosas, então isso faz com que os outros carcinógenos ajam com muito mais intensidade, né? Então esse é o grande problema aí dos bochechos com álcool, né? Não é que o Listerine ou qualquer outro vai causar câncer, mas se o cara fuma e usa toda hora o Listerine para tirar o gosto da boca, ele está abrindo a mucosa para o cigarro agredir muito mais do que agrediria sem aquele álcool. Então o álcool tem essa coisa, por isso que quando o paciente fuma e bebe, isso não é só a soma do risco dos dois, né? Isso potencializa. Aí vem aquela ideia iluminada, né? Que as pessoas, eu só fumo quando bebo. Fantástico, é justo esse momento mesmo que tem que fumar. Então, isso acaba potencializando ali a ação do cigarro. O segundo problema é o álcool mesmo. Aquele paciente que é etilista. Aquele paciente que 6 horas da manhã já está com aquele bafo de onça que você não sabe se é já ou se é ainda, né? Normalmente, esses indivíduos que bebem dessa maneira, normalmente eles não comem, né? Então, são indivíduos que sofrem de uma desnutrição importante, por isso sofrem uma imunossupressão importante e pela imunossupressão acabam tendo mais chance de desenvolver câncer, né? A mesma coisa, por exemplo, do paciente HIV, ou paciente com linfoma ou com alguma imunossupressão
que aumenta a chance de desenvolvimento de câncer. Radiação. Aqui, sem dúvida nenhuma, o mais importante para a gente é a exposição solar de lábio inferior, né? Então a radiação ela é capaz de agir na célula, de gerar danos, né, à célula, e isso aí, obviamente, aumenta a chance de desenvolvimento de câncer. Deficiência de ferro. Então, o ferro é uma substância extremamente importante para duas coisas aí que fazem diferença nessa carcinogênese. Primeiro, o ferro, ele é importante para a replicação celular, né? Se a gente não tem oxigenação, se a gente não tem hemácia, a replicação celular acaba ficando prejudicada. E principalmente a replicação de epitélio e de célula imunológica, que são células que proliferam muito, né? Então, a alteração de replicação no epitélio e da resposta imunológica aumentam as chances de carcinoma, né? Então, pacientes que têm deficiências crônicas de ferro, ou seja, anemias crônicas que não são corrigidas, têm maior chance de desenvolvimento de câncer. E isso aí já caiu em concurso. Então, pacientes com anemias crônicas têm mais chance de desenvolvimento de câncer. Então, a gente fala de Plummer-Vinson daqui a pouquinho. Vírus. Embora para o câncer de boca, né, que a gente chama popularmente de boca, nenhum vírus tenha sido associado, existem outros cânceres menos comuns, mas associados a vírus que acontecem em boca, como sarcoma de Kaposi, que é o HHV8, carcinoma nasofaríngeo, que é o Epstein-Barr, né? Então a gente tem aí vários vírus capazes de causar câncer, não o câncer mais comum de boca, mas cânceres que acontecem dentro de boca. Então a síndrome de Plummer-Vinson é uma condição cancerizável, também chamado de disfagia sideropênica, né? Então a síndrome de Plummer-Vinson é uma síndrome bastante rara no Brasil. Ela acontece mais em mulheres na região do Mediterrâneo. Essas mulheres, elas têm uma mutação que leva a uma anemia ferropriva crônica. Então, assim, além delas terem todas as características de anemia, palidez, respiração ofegante, formigamento das extremidades, queilite, angular, glossite, coiloníquia, que é a unha em forma de colher, além delas terem tudo isso, como é uma anemia genética, né, e não corrigível, o paciente tem de 5 a 50% mais chance de desenvolver câncer em qualquer lugar do trato aéreo digestivo. Então a grande preocupação com o Plummer-Vinson é isso, né, que é uma condição cancerizável.